Olá, bom dia. A gente vai fazer uma videoaula ensinando como se faz o envio do Caged, certo? Depois que o arquivo foi gerado, né, que ele está lá no C2 pontos, a gente tem duas opções. A gente pode abrir o arquivo ou a gente pode analisar logo o arquivo. Se o arquivo estiver correto, a gente já pode pegar aquele arquivo e enviar, certo? Eu gosto, geralmente dá erro, então eu gosto de primeiro abrir o arquivo, certo? O arquivo ele sempre vem com o nome assim, ó, C, GED, o ano e o mês. O mês é a última informação que tem, ponto e o mês, certo? Ó, vocês verem, está aqui os meses anteriores, o 7, o 8, o 9, então está aqui o 10 que a gente gerou agora, certo? Abrir o arquivo, ele faz uma análise. Se tiver correto, ele abre logo. Se tiver algum erro, alguma pendência, ele avisa. Ele abriu o arquivo, ele não salvou nada ainda, certo? Aí está dizendo aqui a competência, o mês do arquivo. O CAGED ele sempre pergunta o valor do salário mínimo, certo? Isso aqui ele pergunta o valor do salário mínimo, não é o valor da remuneração dos funcionários, não. Porque aqui leva em consideração as informações regionais de todo o país, né? O responsável pelo envio, né? Que a gente usa sempre o ELAN. Vou botar o nome dele, porque se algum dia acontecer alguma coisa, ele que é o responsável, né? O CPF da ELAN, 458 113 343 20, certo? Essas informações que estão de azul são as informações que não podem faltar, certo? Se não tiver, nenhuma dessas informações estão de azul, aí ele já dá um erro, certo? Então o que, que ele pede mais? O e-mail. Eu gosto de botar o meu, porque quando vem alguma coisa, né? Quando vocês forem fazer, vocês botam de vocês. Pronto, beleza. Salvou. Esse autorizado aqui é como se fosse o responsável lá da Cefip, certo? Não tem aquela empresa que é o responsável, que tem um certificado. Para enviar isso aqui, hoje ainda não é obrigado a ter o certificado. Só, só é obrigado a usar o certificado para quem tem acima de 500 funcionários. Aí é obrigado a usar o certificado. Aí eles têm uma tabelazinha lá que no futuro próximo, talvez no próximo ano, já vai ser obrigado a utilização do certificado digital para isso. Estabelecimento. Aqui a gente conta a empresa que está sendo enviada, certo? Se a gente quiser alterar alguma coisa, a gente vem aqui, certo? E altera. Aqui são os dados da empresa: nome, endereço, atividade da empresa, né? Só isso. Se precisar algum dia fazer uma manual de alguém pedir, tem que ter esses dados. Cancelou. A movimentação é os funcionários, certo? Selecionar a situação, que são os dados, né, pessoais do funcionário, tudo que está de azul aqui, ó, se não tiver aqui ele dá erro, tá vendo? Tudo que está de azul aqui está preenchido, né? Ó. Cadê o endereço dele? O CEP. Nessa parte aqui você pode alterar, né? Aqui você pode Isso. alterar. Ele deixa alterar, porque eu não abri ele ainda. Eu não executei ele ainda, né? E não conferi, fiz só abrir o arquivo. Então, se eu quiser, se tivesse dado erro, ele tinha avisado já que tinha erro. Aí ia deixar eu mudar aqui. Eu ia só ter que ter a ciência de saber qual é o erro. Ele mostra lá. Parece tipo um asteriscozinho vermelho. Fulano de tal CEP não confere com base de dados do correio. Data de nascimento não. Tá entendendo? Não preenchido, CPF. O tipo da movimentação. Pronto. Acerto, essa lista de acerto é quando a gente está enviando em atraso. Quando a gente está enviando a Cefip em atraso, o nome da Cefip não, o nome da Caged em atraso se chama Caged acerto, certo? Ou então quando a gente está corrigindo, quer corrigir uma informação que já foi enviada, a gente utiliza essa aba aqui acerto, que não é o caso, a gente não está enviando de acerto, né? A gente está enviando uma num prazo ainda, certo? Aqui é o resumo. Se tivesse toda. Tivesse aqui, no caso, a gente estivesse fazendo 10 empresas, apareceu o resumo. Todas as 10 empresas aqui. Dizendo, né? Esse primeiro dia aqui.
Ele está perguntando assim, quantos funcionários tinha no primeiro dia de outubro? A gente está dizendo que tem 5. Quantas admissões? 2. Quantos desligamentos? Nenhum. Quantos funcionários tinha no último dia? 7, né? No primeiro dia tinha 5, foi admitido 2, no último dia tinha 7, certo? Essas são informações só que vocês precisam, porque assim, ó, fazer é fácil, agora você entender, mas o bom de tudo é entender, certo? Bom, fez o arquivo, a gente salva ele, certo? Quando ele deixa salvar aqui é porque ele já analisou e diz que o arquivo está correto. Então a gente pode salvar com outro nome, certo? No caso que eu vou botar Caged, como a gente está fazendo só de Sequeiros 10 de 2012, certo? Um desktop, eu vou salvar no desktop para facilitar. Ele vai botar outra numeração aqui que é do arquivo, nesse complemento. Salvou o arquivo. Bom. O arquivo foi analisado, está correto, porque ele deixou salvar lá, está correto. Então o que, que eu tenho que fazer? Como eu falei, né? Vem aqui em ajuda, sobre, abre o site do Caged, certo? Eu tenho um Caged.net aqui no computador, mas eu prefiro enviar, ó, se a minha versão não tivesse atualizada, era só clicar aqui, ó, já ia baixar o atualizador automático, certo? Eu prefiro enviar aqui, ó, pelo Caged Web, certo? Transmitir arquivo. Essa página, ele pergunta qual arquivo a gente quer enviar. A gente salvou no desktop, né? A gente sabe o nome, Caged, né? Sequeiros. Aí essa numeração aqui foi que ele botou, tá vendo? Seleciono o arquivo, abriu, bota as letrinhas, enviar. Declaração enviada com sucesso, certo? Aí dá tipo recibo, é emitir recibo. Vou abrir logo aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Aqui é o recibo de envio, certo? E na outra página é a Caged, certo? Que diz o funcionário, né? Os dados dos funcionários. Bom, quando a gente envia várias empresas, só tem um recibo para todos. Então a gente precisa imprimir o recibo igual a quantidade de empresas que foram enviadas, porque cada empresa tem que ter o protocolozinho de envio, igual como acontece na Cefip, certo? Então isso daqui é como se faz o envio do Caged.